Queridos irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Se o irmão Luiz puder colocar aqui no telão, nós vamos ler. Queria convidar você a ler junto comigo, que diz Lucas 19, 10 aqui, conforme está no nosso data show. Vamos lá? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Continuamos, compartilhando o amor de Cristo e vendo a relevância desse tema e trabalhando em uma série de mensagens que mostram a importância de compartilharmos de fato o amor de Cristo. Não perdermos tempo com outras coisas, Às vezes nós ficamos muito distraídos e gastamos a nossa vida em tantas coisas, com tantas coisas que não são a nossa prioridade, que esquecemos de compartilhar o amor de Cristo. Esse texto de Lucas 19, 10, ele está dentro de um contexto mais específico e eu quero passar alguns minutos aqui com os irmãos pensando a respeito deste tema e desta história, que é tão conhecida de tantos irmãos. Mas preciso antes fazer menção ao que significa religião. Muitas pessoas não sabem o que significa religião, até mesmo já ouviram falar, alguém já os disse o que é a religião, outros incentivaram e mudaram o seu pensamento, a respeito de religião. No começo todo mundo acha que a religião e a igreja são a mesma coisa, o que de fato não é. Muitas pessoas criticam a religião, mas queriam de fato criticar pastores e igrejas. E aí acabam colocando tudo no mesmo saco e acham que é tudo a mesma coisa. Religião, queridos irmãos e amigos, é um termo que significa e veio do latim religare. É uma forma ou é como você se liga a Deus. Isso é religião puramente dito, é uma forma de se ligar novamente com o eterno. Porque todos nós viemos de Deus, fomos feitos por suas mãos, e lá no Éden houve um problema muito sério da desobediência e que agora todos nós fomos colocados sobre a desobediência. Só que parecido com a religião, existe também a magia. E pessoas confundem religião e magia. E acabam também fazendo, uma grande mistura, e aí não percebem que a magia é diferente da religião. Tem gente que está na religião, mas de fato pratica magia. E o que é magia então? Por séculos, homens e mulheres tentam métodos e formas para controlar a Deus. Magia são métodos e formas, tentativas nossas de controlar a Deus. Desde aquela ideia da dança da chuva, Alguém já ouviu falar na dança da chuva? Eu não sei se aqui em Arco Verde alguém já fez a dança da chuva, mas que era muito comum nos índios, A ideia de que se nós dançarmos em volta ou em círculos para um determinado lado, dizendo algumas palavras, a gente vai controlar a mão de Deus para que Deus mande chuva. Magia também é a ideia hoje dos 7 passos para alcançar a prosperidade. Isso agora no meio das igrejas. Não sei se você já foi tentado a fazer isso alguma vez, 7 passos da prosperidade, 7 semanas para alcançar a bênção. Algumas pessoas se iludem, isso não é religião, isso é magia, é forma de tentar controlar o eterno. Aquela ideia de alguns que se pegar o pelo do gato preto misturado com o chá da planta tal e tomar depois da meia-noite, vai dar certo. Isso é magia, isso não é religião. São tentativas nossas e
tentativas de homens desesperados para de fato entender o que é que move a mão de Deus. O que é que faz Deus ser bondoso para conosco? Se eu estou passando por um problema, como é que eu posso controlar o poder de Deus? E eu quero dizer para você que é impossível. Pessoas que vivem da magia, elas não conseguem entender bem o que era o amor de Deus. Nós que compartilhamos o amor de Deus, precisamos entender profundamente o que é o amor de Deus por nós, para que não venhamos a enganar os outros e nem mesmo ser enganados. Eu preciso olhar aqui para esse texto e relembrar a você essa história tão conhecida. Fiz questão de ler só o versículo 10, porque vamos caminhar agora do versículo 1 ao 10, e é a história de Zaqueu. A história de Zaqueu reflete profundamente o que é o amor de Deus. Convido você a olhar mais uma vez para as Escrituras, e o versículo 1 do capítulo 19 começa dizendo assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. É uma coisa que nos fica muito clara, é que o ministério de Jesus é dinâmico. O ministério de Jesus, ele não tinha tempo para ficar parado. Ele não perdia tempo com coisas secundárias. Ele saía andando, anunciando, falando. Dentro dessa série de sermões, nós conseguimos perceber que Jesus é extremamente dinâmico em tudo quanto ele faz. Jesus atravessava cidades com poder e graça. E eu preciso dizer uma coisa para você. Sabe qual é, ou como é que a igreja é chamada no grego? É eclesia. Se tornou igreja em português, mas o que significa eclesia? Chamados para fora. Assim como Jesus era. É estranho, não é? Perceber o que a religião fez com a igreja? A gente chama as pessoas para dentro. Mas a ideia correta é que fomos chamados para atravessar cidades, para passar por ruas, para falar para pessoas sobre esse amor, sobre compartilhar quem de fato Jesus é e qual o seu amor por nós. Do versículo 2 ao 4, olha aí, a Bíblia começa dizendo: eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele haveria de passar por ali. Palavras-chave desse trecho aqui é que mostra que Zaqueu era um homem rico. Esqueça, todos precisam de Jesus. Riqueza não preenche o vazio da vida. Dinheiro não preenche todas as lacunas da nossa vida. Correr atrás de bens, de coisas, não quer dizer que você vai ser plenamente satisfeito. Zaqueu era um homem rico, a Bíblia faz questão de registrar isso, porque o amor de Deus também não se resume à classe social. Deus não está buscando salvar somente os pobres. Não são os pobres que precisam de Jesus, ou não são somente os pobres. Mas o ser humano precisa de Jesus, sendo ele rico ou sendo ele pobre. Mas essa história aqui é para acabar com a minha e a sua ideia errada de acharmos que pessoas ricas não precisam de nada. Eles apenas têm dinheiro, mas dinheiro não compra felicidade. Dinheiro, nós vimos na semana passada, não compra a vida eterna. Dinheiro não compra uma família estruturada e feliz. Dinheiro não compra a bênção de Deus. Dinheiro não faz a mão de Deus se mover. Zaqueu era um homem rico. Essa ilusão que eu e você temos de achar que apenas o pobre tem o vazio da alma.
Na maioria das vezes, o pobre tem o vazio do estômago, mas o vazio da alma, todo ser humano tem. Existe no homem um buraco, não é, do tamanho de Deus, que somente Deus pode preencher de forma completa. Por isso você vai ver na sua vida, na caminhada, pessoas pobres que têm Cristo, mas elas vivem como se não lhes faltasse nada. Mas também você vai ver pessoas ricas que têm ali a sua geladeira cheia, tem carro do ano, tem uma casa linda, mas tiram a própria vida. Esqueça, você precisa compartilhar, porque as pessoas têm um vazio do tamanho de Deus. Zaqueu era rico, mas não tinha tudo. O coração do ser humano só pode ser preenchido com Jesus. Mas um segundo detalhe é que o texto bíblico faz questão de dizer não só que Zaqueu era rico, mas que Zaqueu era o chefe dos publicanos. O chefe dos publicanos. Publicano era o cobrador de impostos. Eu sei que você já deve estar cansado de saber disso, não é? Você já deve ter ouvido muito palavras ou reflexões nesse texto, mas pesquisando assim um pouco mais a fundo, a palavra grega que traduz publicano é a palavra telones, que significa agricultor de impostos. Zaqueu era um agricultor de impostos. Ele plantava os impostos que o povo ia colher. Ele colocava os impostos que as pessoas iam pagar. A função de cobrar os impostos não era necessariamente de Zaqueu, porque Zaqueu era o chefe. O texto diz, ele era o chefe dos publicanos. Ele era aquele que comandava, que podia, não é, através do mundo romano, e esse era um costume deles, cobrar taxas adicionais. Agora, com todo esse conhecimento, imagine só, não é? Zaqueu, o líder, o chefe, aquele que mandava, aquele que dava a demanda de cada um dos seus liderados que cobravam impostos. Ele chega e eu imagino ele dizendo, olha, seu José, eu vim cobrar o imposto e eu poderia até lhe dar um desconto, mas eu só não vou lhe dar um desconto porque você conhece quem é o meu chefe, né? Zaqueu. E se eu lhe dar um desconto e Zaqueu descobrir, vai ser pior. Ele pode talvez mandar me demitir ou mandar que Roma me mate. Então trate de pagar todos os seus impostos. Esse é o homem a quem as Escrituras estão dizendo que Jesus revelou o seu amor. Um homem rico, um homem que era chefe, um homem que mandava nos outros, mas que alguma coisa lhe faltava. Zaqueu tinha muitos defeitos. E não se iluda, quem faz o que é errado, a consciência sempre acusa. Tem gente que faz o que é errado, mas sabe que é errado. Imagina só, Zaqueu indo dormir, depois de uma semana abastarda, depois de uma semana que ele olhou para o nome de pessoas, seu fulano tem 5 filhos, o imposto que ele deveria cobrar era de 10, mas a gente cobrou 20. O imposto que ele deveria pagar era 50, mas a gente cobrou 100. Zaqueu dormia com a sua consciência acusando ele de dia e de noite. Zaqueu era alguém odiado. Como é que você se relacionaria com uma pessoa assim que você sabe que está lhe roubando? Como é que você se relaciona com alguém que você sabe que te faz mal? Você deseja que essa pessoa vá para o céu? Sim, né? Nós somos crentes, né? Não.
Você espera que o amor de Cristo alcance alguém dessa natureza? Alguém que roubava conscientemente, alguém que era odiado, alguém que as pessoas já não gostavam dele por sua função, mas porque ele era o chefe. Zaqueu, rico, tinha tudo, odiado por todos, mas um dia ouviu falar de Jesus. Não se sabe ao certo como foi que Zaqueu soube de Jesus. Mas Zaqueu, ao ouvir falar desse Cristo, do amor de Cristo, ele teve então uma ideia. O desejo dele de ver Jesus era tão grande, mas tão grande, que ele não levou em consideração ser odiado pelo povo. A ideia que ele tinha desse encontro com Jesus, ou que ele esperava encontrar em Jesus, era algo tão sublime, que ele não se importou com o que as outras pessoas iam falar a respeito dele. Olhe comigo o que diz o versículo 4. Então, correndo adiante, Zaqueu subiu em um sicômoro, subiu em uma árvore. Mas por que ele fez isso? Porque ele era pequeno. Não basta só ser odiado, mas a sua altura também não ajudava. Mas uma coisa interessante é que Zaqueu não teve vergonha de ficar pendurado em uma árvore. Eu não sei se porque diz que Zaqueu é pequeno, a gente imagina logo um adolescente, né? Mas o texto começou dizendo que Zaqueu era chefe. Ninguém chegava a chefiar um grupo de cobradores de impostos aos 15, 20 anos. Zaqueu provavelmente era um homem já de uma certa idade. Zaqueu era um homem, não é? Talvez ali nos seus 40, 50 anos. E eu sei que aqui em Arco Verde, né, tem gente que já passou dos 80 e ainda sobe em árvore. Mas, não sei se naquela época era costume ver um adulto em cima de uma árvore. Para você começar a ter noção do que é que Zaqueu tinha na cabeça. O desejo dele era ver Jesus. Ele fez todo um plano, ele arquitetou um plano. Olha, eu não tenho altura, o povo não vai deixar com que eu possa me aproximar dele. Então eu já sei, eu vou subir aqui nesta árvore, vou ficar aqui. O meu plano é perfeito. Quando ele passar, eu só quero vê-lo. De longe eu quero vê-lo. Depois que ele passar, eu desço e volto para minha casa. Essa era a ideia de Zaqueu. Zaqueu parecia ter o plano perfeito. Mas quando eu compartilho o amor de Deus, eu preciso olhar para o versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou ficar em sua casa. Quando eu compartilho o amor de Deus, eu não quero saber qual foi o seu plano. O seu plano não importa para Deus. Primeiro é o plano de Deus. Foi Deus que foi atrás de Zaqueu. Foi o Senhor que foi até Zaqueu. Não foi Zaqueu que encontrou Jesus. Foi Jesus que encontrou Zaqueu. Agora você entende por que o texto termina dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não é o homem que vai até Deus. É por isso que o nosso Deus é diferente. É por isso que o cristianismo ao qual pregamos não é o homem que vai até Deus, é Deus que vai até você. Que encontro maravilhoso. Jesus foi na direção de Zaqueu.
O plano de Zaqueu era ver Jesus. Mas Zaqueu descobre que ao invés de subir numa árvore, Jesus tinha descido do céu para encontrá-lo. Não sei quais são os seus esforços. Eu não sei quais são as suas ideias a respeito do amor de Deus. Mas você não vai conseguir mover um dedo de Deus. Porque Deus já moveu céus e terra, o seu filho morreu naquela cruz por você. Ele já provou o seu amor. Ele prova e comprova que nos ama. Ele vem em nossa direção, sendo nós os ladrões, os odiados, aqueles a quem as outras pessoas olham e dizem assim: para ele não tem jeito, para ela não tem jeito. São esses que Jesus vai ao caminho. São esses a quem Jesus se dirige, caminha e vai até eles. Jesus chegou até aquele lugar e olhou para cima. E quando ele olhou para cima, ele não precisou perguntar o nome de Zaqueu. Ele poderia ter dito: tudo bem? O que você está fazendo aí? Qual é o seu nome? Qual é a sua profissão? O que você faz? Por que Jesus não faz essas perguntas? Porque Ele já nos conhece. Ele sabe cada detalhe da nossa vida, a começar pelo nosso nome. Ele sabe que somos, às vezes, homens maus, mulheres más, que poderíamos fazer o bem aos outros e muitas vezes nos recusamos, que poderíamos ser pessoas melhores, mas não somos. Só que o seu amor não está limitado a essas questões. O seu amor transcende ao ponto dele passar embaixo da árvore e dizer: Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Desce dessa árvore. Zaqueu, não é você que estava me procurando. Eu vim ao teu encontro. A palavra de Jesus para todos nós é essa. Não fomos nós que saímos da nossa casa e entramos aqui neste lugar. Não. Fomos chamados por Ele para ouvirmos o seu amor nos dizendo: filho, não é você que está me procurando. Para de tentar achar que você consegue me controlar. Para de tentar achar que o meu amor por você se molda a como você agiu no final de semana. A como foi os seus 10, 20, 30 anos atrás. O meu amor não está nisso. Mas é porque eu olho para você e vejo em você o que ninguém mais vê. Eu vejo em você que você é a imagem e semelhança do Pai. Eu vejo que, na maioria das vezes, as suas ações pecaminosas é porque você está distante de mim. Eu conheço o vazio profundo que existe no teu coração. E eu estou passando aqui para dizer: olha, eu vou preencher esse vazio. Eu vou preencher de tal forma que você nunca mais vai subir em árvore nenhuma. Que você nunca mais vai tentar ou achar que pode, de alguma forma, se aproximar de Deus. Deus é que se aproxima de nós. O plano de Zaqueu, não sei se deu certo, mas o plano de Jesus deu. Jesus atravessava cidades, mas Jesus já sabia quem era Zaqueu.
já conhecia. Compartilhar o amor de Cristo é dizer aos homens que Deus veio até nós. Por isso nós lemos ainda agora na nossa leitura bíblica, João no capítulo 1, versículo 11 a 13, veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, não nascem da vontade da carne, não nascem da vontade do homem, mas nascem diretamente de Deus. Eles não nascem porque quiseram, mas porque foram encontrados, foram achados por esse Deus amoroso que continua insistindo em nós. Evangelho é diferente de magia. Evangelho é diferente de qualquer outra religião. Tem muita gente buscando o sagrado. Nós estamos aqui porque fomos encontrados no meio dos nossos delitos, no meio dos nossos pecados. Jesus nos chamou pelo nome e disse: desce dessa árvore. Hoje eu quero ficar em tua casa. Versículo 6. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com muita alegria. Ser visitado por Jesus é motivo de grande alegria nos nossos corações. Ouvir a voz de Jesus chamando o nosso nome, de modo que a gente não consiga nem explicar, é algo assim tremendo, é algo maravilhoso. Ouvir a voz de Jesus nos chamando, ser visitados por Ele, o nosso coração está cheio de alegria. Mas Zaqueu precisava descer daquela árvore. Entretanto, quero lembrar a você que nem todos que um dia se encontraram com Jesus ficaram felizes. Domingo passado vimos o jovem rico, se encontrou com o autor da vida. Jesus disse o que ele precisava fazer, ele deu as costas e saiu triste. Hoje de manhã vimos Pilatos frente a frente com a verdade. E a pergunta de Pilatos para Jesus é: o que é a verdade? Herodes, os fariseus, os soldados da crucificação, um dos ladrões que estava ao lado de Cristo na hora da morte, tiveram a oportunidade de receber Jesus com alegria, mas não o quiseram. Zaqueu, eu quero ficar em tua casa, mas você precisa descer da árvore. Zaqueu, eu quero viver no teu coração, mas é você que tem que abri-lo. Zaqueu, eu quero dar uma nova história. Eu quero preencher você com o meu amor. Mas quem precisa descer da árvore é você, Zaqueu. E ele desce depressa. Perceba, parece que Zaqueu esqueceu quem ele era. E isso acontece. Isso acontece na nossa vida quando a gente encontra Jesus. Ele pega todo o nosso velho homem e joga no lixo. E é aquilo que Paulo diz: todas as coisas elas vão se fazer novas. Há uma nova criatura surgindo. Só quem que não esquece o antigo Zaqueu? A multidão. As pessoas, elas não esquecem os nossos erros. Às vezes elas sempre vão nos rotular por quem fomos.
Elas sempre vão olhar para nós e vão dizer: ah, depois de tudo que você aprontou. Até já compartilhei com os irmãos que uma amiga da escola uma vez disse, né, na época do ensino médio, né, talvez se os irmãos tivessem me conhecido, né, talvez seria mais difícil, mas uma vez saindo com os amigos da escola, ela disse: acho que tu virou pastor para pagar os teus pecados, porque na época da escola tu aprontava muito. Mas Jesus transforma a nossa vida de um jeito que a gente esquece tudo. Nunca fomos bons. Nunca fomos merecedores de nada. Estávamos nós tendo ideias, subindo nas nossas árvores todos os dias, tentando ver alguma coisa que fizesse sentido na nossa vida. Tentando, com malabarismos, tentando fazer coisas que até a idade não permite, para encontrar um sentido da vida. É Zaqueu. As pessoas aí fora, elas não aceitam. Não aceitam um Deus que salva pecadores. Não aceitam. Versículo 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Preferem um Deus que salva os bons. E eu preciso perguntar isso a você: você prefere um Deus que salva os bons? Conhecendo você a si mesmo, olhando para dentro de você e não para a vida dos outros, o que é melhor? Um Deus que se compadece de pecadores, ou apenas um Deus que só salva os que merecem? Quem é o seu Deus? Qual é o amor de Deus que você está compartilhando? Qual é o amor de Deus que você vive? Qual é o amor de Deus que está dentro do seu coração? Deus quer salvar pecadores. Deus quer salvar pessoas que não são boas aos nossos olhos. Mas muita gente, ao ver Zaqueu recebendo Jesus com alegria, começam a murmurar. Talvez alguém tenha dito, né? Jesus está com ele porque não sabe quem ele é. Jesus está lá até conhecer essa cobra. Na hora que Jesus entrar na casa de Zaqueu, ele vai descobrir quem ele é. Jesus já nos conhece. Salmo 139 nos diz claramente tantas verdades a respeito do que Deus sabe sobre nós. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer. E não só são coisas boas, não. Quando falamos coisas ruins também. Os pensamentos que temos, Ele sabe. Os porquês, Ele conhece. Mas nós preferimos, muitas vezes, um Deus que é bom com quem já ajudou os outros. Nós preferimos, muitas vezes, um Deus que é bom para aquele que faz o seu melhor todos os dias. Para aquele que era uma pessoa boa, que tinha bons antecedentes. Nós dizemos: a esse sim Deus deve ajudar. Zaqueu não merecia. Todos, menos Zaqueu. Zaqueu era odiado. E a história de Zaqueu não está aqui por acaso. É para que nós entendamos a profundidade do amor de Cristo. Zaqueu era um homem pecador. Mas até os homens pecadores, eles sentem falta de Deus. No versículo 8, nós vemos a transformação instantânea do Evangelho.
Apenas o tempo, não é, de colocar o macarrão instantâneo no micro-ondas e apertar. Rapidamente a mudança é incrível. Zaqueu, por sua vez, já em casa, ele olha para todo mundo. Os banquetes que eram dados eram banquetes abertos, então muitos amigos estavam ali, parentes, pessoas próximas, outros pecadores, curiosos. Só quem não entrava ali eram os fariseus, eram os religiosos, aqueles que achavam que Deus não é só amaria os que fossem de melhor reputação. Zaqueu se levanta diante de todos e diz assim: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus pediu isso dele. Jesus exigiu que Zaqueu desse alguma coisa aos pobres? Não. Mas por que ele fez isso? Ora, eu tenho tanto. Talvez eu morra e não consiga gastar. Então eu vou ter misericórdia de quem não tem nada, porque Jesus teve misericórdia de mim. Eu vou distribuir a metade dos meus bens aos pobres, porque eu não preciso disso. Os meus bens nunca preencheram o meu vazio. Nunca. Todo o meu dinheiro nunca foi suficiente para colocar sentido na minha vida. Agora eu estou diante de um homem que me amou. Agora eu estou diante de um homem que mudou toda a perspectiva do meu ser. Por causa disso eu me desapego de tudo dessa terra. E eu só quero Ele. Eu só quero ser abraçado por este amor todos os dias. A transformação que o Evangelho faz na vida daquele que se encontra com Cristo é algo extraordinário. Jesus não tem regras, não é um A, B, C que você precisa cumprir. Ele vai ensinar isso na sua cabeça e no seu coração. E você vai entender o que Ele quer de você. Por isso que nós, como batistas, temos isso muito claro, o sacerdócio individual de cada crente. Cada crente vai prestar contas de si a Deus. E na hora que Deus estava falando ao coração de Zaqueu, ele disse: metade dos meus bens eu dou aos pobres. Mas tem uma segunda coisa, o meu pecado. Se eu roubei alguém, acho que naquela hora todo mundo sorriu, né? Disse: Zaqueu, fazendo piadinha uma hora dessa, Zaqueu, se eu roubei, todo mundo aqui te odeia porque tu roubas, Zaqueu. Eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu roubei, eu devolverei. O nome disso nas Escrituras é arrependimento. Um homem e uma mulher que se encontram com Jesus, o primeiro passo é arrepender-se dos seus pecados. Jesus me encontrou como um pecador, mas agora eu sei que há uma nova trilha a seguir. Eu sei que há um novo caminho para mim. E eu não quero mais saber dos meus pecados. Por isso eu vou devolver 4 vezes mais. Eu imagino que o contador de Zaqueu naquela noite teve um problemão, né? Para registrar tudo o que Zaqueu fez. Mas por fim, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. A salvação chegou aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar.
o perdido. Como nós cantamos, logo eu, um pobre pecador. Logo eu, diante de um Deus imortal. Por que que Ele me amou? Por que que Ele nos ama? Somos todos iguais a Zaqueu. Todos. Mas ainda assim, a salvação chegou, o plano de Deus se cumpriu. Compartilhar o amor de Cristo é compartilhar que Deus veio ao nosso encontro. É dizer para todas as pessoas que Deus nos chama pelo nosso nome. É dizer para o mundo todo, Deus quer te salvar. Só isso. O que eu preciso fazer, pastor? Descer da sua árvore. Descer dos seus conceitos. Descer das suas ideias. De achar que em algum momento você mereceu ser encontrado. Você só foi encontrado por misericórdia. Você só foi encontrado porque o plano de Deus continua sendo o mesmo: buscar e salvar todo perdido. Amém?